Meu mundo é vasto e vazio. Na maior parte do tempo, minha única companhia é você, nuvenzinha. Eu gosto de você. Mas eu queria ter mais gente por aqui. E se eu pudesse ter mais gente ao meu redor, eu ia precisar escolher muito bem quem seriam essas pessoas. O Luffy faz isso muito bem. Ele queria ser o capitão de um navio pirata, só que não tinha nem navio e muito menos tripulação. O Luffy não é conhecido exatamente pela inteligência, mas a maneira como ele montou a tripulação dele é de uma lógica que não dá pra contestar. O primeiro cara que ele recrutou foi esse aqui, o Zoro. Ele é um grande espadachim, que tem um estilo peculiar de manejar 3 espadas ao mesmo tempo. O Zoro quer ser o melhor do mundo nisso que ele faz, e ao longo dessa longa série, ele acumula várias cicatrizes em nome desse sonho. Quando o Luffy encontrou o Zoro pela primeira vez, o Zoro estava numa pior. Era um prisioneiro morrendo de fome. Isso, claro, ajudou o Luffy a negociar essa primeira contratação. Para o Zoro, eram 2 opções, morrer ali mesmo ou então se juntar ao Luffy. É claro que ele escolheu a segunda opção. O Zoro se tornou o imediato do Luffy e a segunda pessoa no comando dos piratas que um dia seriam conhecidos como Chapéus de Palha. A segunda integrante da tripulação foi a Nami. Incorporar ela à equipe foi um pouco mais difícil, porque ela queria mesmo era passar a perna em todo mundo. Só que o Luffy precisava dela. A Nami é uma navegadora, e sem uma navegadora, um navio pirata não serve para nada. Na sequência veio o Sop, um cara com 2 talentos, mentir e atirar. Eu suponho que ambas as coisas sejam úteis a um pirata, só que a segunda, sem dúvida, é fundamental. Depois dele, o Luffy conseguiu trazer o Sanji, um cozinheiro que, quando precisa, entra na briga aos chutes, porque ele acredita que suas mãos devem ser usadas apenas para fazer comida. A próxima aquisição foi o Chopper, que apesar de ser confundido com um mero mascote, é um bom médico. Faz sentido ter um médico a bordo quando você tem uma tripulação que luta, bate e apanha o tempo inteiro. Aí depois veio a Robin, uma arqueóloga capaz de decifrar esses textos antigos e misteriosos que estão intimamente ligados ao One Piece, esse grande tesouro que todo mundo quer encontrar e que justamente por isso iniciou um período histórico chamado de A Grande Era dos Piratas. Depois da Robin vem o Franky, esse cara estiloso aqui. O negócio dele é inventar e construir. O Luffy deve ao Franky esse navio aqui, o Thousand Sunny. Na tripulação do Luffy, esse cara acaba sendo o sujeito da manutenção técnica do navio. Desde sempre, o Luffy quis um músico na equipe, o que é útil para quando a tripulação está afim de um som, mas não é exatamente fundamental. Esse papel acaba sendo do Brook. Até esse ponto, diferentes membros da tripulação se revezavam no papel de timoneiro, o cara que basicamente pilota a embarcação. Quando o Jinbe finalmente se junta aos piratas do Chapéu de Palha, essa função fica com ele, porque ele definitivamente é o melhor nisso. A função de timoneiro é essencial, mas tirando esse caso, o Luffy se esforçou para preencher as vagas de acordo com a ordem de relevância dela. Primeiro o imediato, depois a navegadora, aí o cozinheiro, porque comer é importante, o atirador, o médico, a arqueóloga, capaz de desvendar onde está aquele tesouro miraculoso que eles buscam, e o construtor, capaz não apenas de conceber um navio excelente do zero, mas também de manter ele em ordem. Dá pra ver que o Luffy soube montar a tripulação certa, preenchendo as vagas certas na ordem certa. でもすごいな、ルフィたちは。すごい？すごいよ。だって何でも直せちゃうチョッパー先生に預言者みたいに天気を当てちゃう航海士のナミ。サンジは国のみんなを救ってくれて美味しいスープも飲ませてくれた。あいつの飯はうまいからな。そしてそんなすごいみんなのすごい船長ルフィ。 Mas ainda assim eu me pergunto, como foi que ele montou uma equipe tão maneira, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. O Luffy pode ser o maior profissional de RH de todos os tempos. RH? É, recursos humanos. Essa é uma área estratégica para qualquer grupo que pretenda trabalhar em conjunto. Vale para uma empresa e, aparentemente, também vale para um navio pirata. O Luffy sempre soube que sem as pessoas adequadas por perto, ele jamais teria a menor chance de realizar os objetivos dele. Mas como é que o Luffy conseguiu montar um time tão legal e tão cheio de gente tão diferente, hein?
Certamente não foi analisando currículos. E um profissional de RH não pode se limitar a analisar currículos na hora de fazer uma contratação. É o que explica essa especialista. A Regina Hartley garante que o melhor currículo nem sempre resulta na melhor contratação. É preciso pensar no contexto geral da equipe, em como o novo contratado vai se relacionar com o restante do time. E o mais importante, é preciso saber em que circunstâncias o candidato adquiriu a experiência que está no currículo. My colleagues and I created very official terms to describe two distinct categories of candidates. We call A the silver spoon, the one who clearly had advantages and was destined for success. And we call B the scrapper, the one who had to fight against tremendous odds to get to the same point. A series of odd jobs may indicate inconsistency, lack of focus, unpredictability, or it may signal a committed struggle against obstacles. At the very least, the scrapper deserves an interview. Segundo a Regina, os candidatos que viveram vidas duras e construíram seus currículos em circunstâncias adversas podem ter performances melhores graças a um fenômeno conhecido como crescimento pós-traumático. That even the worst circumstances can result in growth and transformation. A remarkable and counterintuitive phenomenon has been discovered, which scientists call post-traumatic growth. In one study designed to measure the effects of adversity on children at risk, among a subset of 698 children who experienced the most severe and extreme conditions, fully 1/3 grew up to lead healthy, successful, and productive lives. In spite of everything and against tremendous odds, they succeeded. What's remarkable, among those entrepreneurs who experience post-traumatic growth, they now view their learning disability as a desirable difficulty, which provided them an advantage because they became better listeners and paid greater attention to detail. Scrappers have a sense of purpose that prevent them from giving up on themselves. Kind of like if you've survived poverty, a crazy father, and several muggings, you figure, business challenges? Really? Piece of cake, I got this. Faz sentido. Na tripulação do Luffy tem um monte de gente que sofreu muito na vida antes de entrar na tripulação dele. O Sanji, por exemplo, passou fome. E é por ter passado fome que ele se tornou tão generoso. Aí foi essa generosidade que fez o Luffy chamar ele para a tripulação. No fim das contas, talvez o Sanji seja um exemplo de crescimento pós-traumático. Tá vendo? O Luffy prefere os lutadores. É como se ele seguisse a recomendação da Regina Hartley sem nunca ter ouvido falar nela. Outra boa prática de recursos humanos que o Luffy leva a sério é priorizar a diversidade. O Zoro foi convidado para a tripulação porque o Luffy ficou impressionado com a resiliência dele. A Nami é de uma esperteza e de uma ousadia que o Luffy nem sempre tem. Buscar valores diferentes em pessoas diferentes forma uma equipe diversa, e a diversidade tem poder. Companies that are committed to diversity and inclusive practices tend to support scrappers. Who are you going to bet on? Silver spoon or scrapper? I say, choose the underestimated contender whose secret weapons are passion and purpose. Paixão e propósito também tem tudo a ver com o Luffy, porque junta, essa tripulação vai atrás do One Piece, mas individualmente, cada um deles também tem o próprio sonho. Muito bem! E o grande mérito do Luffy é saber combinar os objetivos individuais da tripulação com o objetivo geral da equipe. É por tudo isso que no caminho para ser o rei dos piratas, ele se tornou o rei do RH.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente tem outros vídeos sobre One Piece aqui no canal. Você pode dar uma olhadinha se você quiser. Os links vão estar na descrição desse vídeo aqui e acho que vão aparecer aí no finalzinho daqui a pouco. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Valeu, Antônio que aparece aqui junto com a Nina dele. Também agradecemos aí o Eliel, a Leila e Duda. Eliel diz o seguinte aí sobre a foto: um dos inúmeros momentos de felicidades com as mulheres da minha vida. Momentos assim eternizam nosso amor. E por último, muito obrigado Jonathan e Mônica. Mônica, vai aí a mensagem do Jonathan. Não há suficientes descrições que expressem minha gratidão por esses nossos 8 anos juntos e pela futura constituição do nosso lar. Você tão única sempre foi presença enriquecedora em minha vida. Receba essa singela homenagem como manifestação do meu amor por ti aqui no Meteoro, canal este que tanto nos representa. Lembre-se sempre, amo-te com independência de quaisquer circunstâncias, sejam elas aflitivas, sejam elas jubilosas. E aos estudantes que convivem com o Jonathan, ele diz o seguinte: a vocês, brilhantíssimos e brilhantíssimas aprendizes, agradeço-vos pela inspiração diária. Sintam-se, como sempre, provocados ao conhecimento. É isso aí, valeu!